Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Inicialmente eu vinha para participar de uma mesa redonda, mas não rolou, mas o tema ficou, que é integridade. E a título de introdução, eu queria pensar com vocês um conceito. Nos últimos anos se começou a falar muito em desenvolvimento sustentável, não é isso? E qual é a ideia? A ideia é de que não existe progresso industrial, comercial, de serviços, da agricultura, se você não tem a proteção do meio ambiente, se as pessoas que trabalham não têm condições mínimas de vida, se não há garantia da sobrevivência. Então, isso não é desenvolvimento sustentável. Aí algumas pessoas argumentaram: o adjetivo está sobrando. O adjetivo está sobrando porque não pode haver desenvolvimento se não for um desenvolvimento sustentável. Só que às vezes, didaticamente, é bom a gente pensar com os adjetivos. É bom a gente qualificar o que a gente está dizendo com aquilo que a gente está falando. Então eu desenvolvi um texto falando sobre espiritualidade sustentável. É que, dando uma olhada assim na comunidade evangélica, eu ia vendo cada coisa estranha, né? Pessoas vivendo experiências fantásticas, maravilhosas, e ao mesmo tempo a vida assim, capenga, sem ética, sem compromisso, sem respeito pelos outros. Que espiritualidade é essa? Que coisa é essa? No final dos anos 80 eu fui num encontro, aí lá eu soube de um pastor brasileiro lá do Pará que tinha ido fazer uma temporada na África do Sul. Ainda era tempo do apartheid. Aí eu disse: que legal, vou saber um pouco sobre a África do Sul. Encontrei um momento lá no encontro, no almoço, no jantar, e fui conversar com ele. Para minha surpresa, ele estava admirado da correção moral, dos princípios éticos dos protestantes brancos da África do Sul. E ele me disse assim, que era como se eles tivessem uma vida, um padrão de vida bem superior à média dos evangélicos no Brasil. Eu não duvido, né? Eu não duvido. Na nossa formação como brasileiros, nós temos muito problema com a ética, né? Nós gostamos de um jeitinho, né? Achado não é perdido. Eu posso ultrapassar aqui no trânsito, eu posso fazer certas coisas. Ainda peço para os anjos me ajudarem, não é isso? Ando acima da via e tal. Ainda digo que os anjos estão me ajudando. Eu ouvi isso, quer dizer, eu soube disso de um pastor que veio pregar aqui tempos atrás. Ainda se gaba, né? É contra a lei, ainda se gaba. É verdade, mas eu perguntei para mim mesmo: mas que espiritualidade é essa? São corretos, não ficam devendo a ninguém, falam a verdade, não roubam, não furtam, e convivem com essa violência que é o apartheid. Porque a igreja na África do Sul deu sustentação, né, ao apartheid. Precisou pressão do mundo todo para dizer: ó, o que vocês estão fazendo aqui, isso não existe, não cabe mais, vamos mudar. Claro que havia igrejas, havia pessoas dentro da igreja dizendo não, lutando junto com os negros, mas na sua maioria a igreja dizia: é isso mesmo, está na Bíblia, não vou fazer uma coisa que não está na Bíblia, concorda? E eu pergunto: que espiritualidade é essa? Então,
pensando no tema de hoje, que é integridade, eu quero pensar numa integridade sustentável. Ela não tem a ver com regrinhas, com coisas que eu posso, não posso, eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso. Mas tem a ver com a orientação do Espírito Santo para as nossas vidas. Tem a ver com uma coisa que Deus pede de nós e se propõe a trabalhar em nós. Porque a vida com Deus, o Evangelho, não é fácil. É para pessoas corajosas. Isso às vezes não é dito. Parece que engana a gente, né? Falam de uma coisa assim e tal. Mas na verdade, viver com Deus é trabalhoso, exige renúncia. Não é coisa que a gente possa trabalhar no marketing. Eu queria pensar com vocês sobre isso. E eu queria, junto com vocês, mirar em um personagem bíblico que viveu uma integridade sustentável. O nome dele é José. Está lá no livro de Gênesis. Vamos ler um pouco? Se fosse nas igrejas da África, eu iria falar aqui 3, 4 horas, numa boa, e nós íamos ler todos os capítulos. Mas eu não estou na África, eu estou no Brasil, eu sei exatamente como nós estamos acostumados, né? Então eu selecionei dois pequenos trechos, Gênesis 39, nós vamos ler versículo 1 ao versículo 9, e depois o capítulo 45, do 4 ao 9 também. Ok? Gênesis 39, de 1 a 9. Eu vou ler, peço que vocês acompanhem com atenção. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veio Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José vencer perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pulemos para o capítulo 45, versículo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 45, 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra,
e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por essa hora. Eis que nós nos debruçamos sobre a tua palavra e queremos que ela se torne inteligível, compreensível para cada um, Pai. O Senhor revela, o Senhor ilumina, e é isso que nós pedimos nessa hora. O Senhor fale através de mim, o Senhor fale ao coração de cada um, inclusive ao meu, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Queridos, nós estamos aqui do grande José, que começa a vida como escravo, longe dos pais, traído pelos irmãos, numa terra distante, sem poder ir à casa do Senhor, sem poder louvar a Deus, sem ter a comunhão dos irmãos, sem ter a comunhão da família. Está lá José. Temos um enredo aqui que os novelistas não gostam. Isso aqui é pobre demais. Não teve a traição. Novela boa que se preze tem que ter traição. Tem que ter aquela coisa assim, sabe? Apimentada. Não tem. É um texto pobre. Estamos aqui diante de um babaca que não soube aproveitar a vida, um cara que não teve coragem, que amarelou. Porque quando a gente lê aqui na igreja, a gente tem uma visão, José, virtuoso, não sei mais o que, mas aí fora, no dia a dia, José foi um besta. A mulher deu mole para ele e ele nem não teve coragem. Muito bem. Por quê? Por que José manteve-se íntegro? Por quê? E depois eu quero que cada um pense. E eu? Por que eu tenho que me manter íntegra? Então, vamos atrás de algumas pistas aqui. Né? O que o texto nos fala? José tinha temor do Senhor, não tinha? Ele fala isso, né? Ele diz que o pecado era contra Deus. O pecado era contra o seu Senhor e o pecado era contra Deus. Ele trairia a confiança, ele pecaria contra Deus. Ele tinha o temor do Senhor. Aconteceu tudo aquilo na vida de José, mas isso não mudou. Uma palavra muito bonita que eu ouvi do pastor Sabino no velório da filha do Walter, em 2009, foi que a Glaucia tinha morrido, mas o Senhor continuava Senhor. Ela em vida, ela morta, o Senhor era o Senhor da Glaucia. Às vezes a gente, diante dos fatos da vida, a gente se desespera, a gente se... Agora não vale mais nada. Agora eu não sou mais hebreu, eu não tenho mais irmãos, porque são todos uns traíras.
acabou, eu sou eu agora. José não disse isso. Deus continuava o Senhor da vida dele, nada mudou. Mas não foi Deus que permitiu que ele passasse por essa aflição toda? Que ele fosse vendido, que ele se tornasse escravo? Sim, foi Deus. Deus continuou o Senhor de José. Quantas vezes a gente, por qualquer besteira da vida, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo, Deus não me deu isso, então Deus não me ama. Talvez esteja faltando você ser escravo. José tinha o temor do Senhor, José tinha princípios morais, ele sabia que ele pertencia a uma família. Os irmãos o traíram, ele pertencia a essa família. Os irmãos continuavam irmãos. Ele dá uma prensa dos irmãos, né? Vocês sabem dessa história, né? Dá uma prensa lá nos irmãos, faz eles ficarem assim, coração na boca, mas ele amava os irmãos. E quando há a revelação, ele chama de irmãos, chama meu pai. Então esse pertencimento não cortou, não rompeu. E hoje a gente rompe com tanta facilidade, né? A gente se separa com facilidade, a gente deixa a casa dos pais com facilidade, a gente deixa a igreja com facilidade, e às vezes a gente deixa Deus com facilidade. José tinha consciência da sua identidade. Ele sabia que ele era um hebreu. O cara era simplesmente o primeiro-ministro do Egito. Era o homem mais importante depois de Faraó. E aí, duas palavrinhas só. E daí? E daí? Eu sou mesmo hebreu. Eu sirvo ao Senhor que criou os céus e a terra. Há uma coisa muito bonita dele, né? Que depois de tudo aquilo, está tudo pacificado, os irmãos vêm com o pai, tal, eu vou morrer, eu quero que meus ossos vão para a Palestina. Que não era chamado Palestina naquela época. Mas enfim, eu quero que eu fique lá, que eu repose lá. Isso é uma coisa simbólica, né? Evidentemente, mas que demonstra o amor pela sua terra. Então podemos seduzir José. Ele tinha o seu lugar. José não só tinha consciência de sua identidade, ele estava satisfeito com a sua identidade. Ele estava satisfeito com a sua identidade. O Egito naquela época, meus irmãos, era a metrópole do mundo. A metrópole, não era uma das, né? Era a metrópole do mundo. A corte de Faraó era um lugar das pessoas mais ricas, da elite, do conhecimento. Era lá. E não tinha mais outra coisa para ele almejar. Quando se é primeiro-ministro, quando se é o braço direito do rei, não tem mais o que almejar. E José cultivava lá no íntimo o amor pela sua terra, pelo seu povo, o temor do Senhor. Ele estava satisfeito. E você? Maria, Pedro, José, Antônia, Luísa, Cristina, Joaquim, Paulo, Eduardo. Você está satisfeito com a sua identidade? Gente, confesso a vocês que eu fiquei assim, baqueado, né? Com tanta coisa que tem acontecido na Igreja de Deus, nosso país, nos últimos anos. E eu me lembro de uma época que a gente meio que se safava, né? Não, certas coisas acontecem nessas igrejas não pentecostais. A minha igreja é uma igreja histórica.
acontecem as coisas nas igrejas históricas, né? Na nossa querida igreja presbiteriana. Não, eu não sou mais evangélico, eu sou cristão, não sou mais evangélico. Aí aconteceu uma coisa comigo, sobrenatural, em que Deus não precisou falar muito não, né? Só, né? Esse final de ano a gente foi para Santa Catarina, Paraná. Aí eu sei que no dia 31 de dezembro eu estava lá em Blumenau. Meus queridos, eu não gosto de música gospel. Quem gosta, tudo bem, não quero ofender ninguém aqui, só quer dizer, eu não gosto. Eu acho muito assim, né? Enfim, com isso eu me denuncio que eu sou de outra geração, né? Bem, mas enfim, eu não gosto de música gospel. Aí a gente foi almoçar no dia 31 e tal, a gente passou num lugar, sem mais nem menos. Ah, não, porque hoje vai ter um show aí da cidade, vai ter os fogos e tal, uma pessoa falando, né? E também vai ter um show gospel. Ah, vai ter um show gospel? É, tem um show gospel, tem outro palco ali e tal. Aquilo ficou martelando no meu juízo, né? Porque assim, não foi uma coisa, ah, que bom, eu vou, não foi isso, entendeu? Só ficou aquela coisa, né? Tá. Aí a gente queria ver os fogos, né? Já que a gente estava ali na cidade, naquele momento e tal. Aí a gente foi, mais ou menos 10h30, a gente foi lá pro lugar. Aí no outro palco, estava tocando umas músicas tão assim sem graça, que eu também não conheço. Não era música baiana, não era MPB, não era... Eram umas coisas assim, sabe? Não deu para ficar, né? Aí, vamos ver como é que está o show. Aí lá fomos nós. Só estava chovendo um pouquinho, tá? Aquela chuva bem fininha, a gente com casaco e tudo. Aí fomos 1 quilômetro, né? Um filho adolescente, um menino e tal. Quando eu vou chegando lá no palco, tá o prefeito da cidade, não sei mais quem, todo chegando, né? Tem essa coisa no Brasil, que dia 31 de dezembro se veste de branco, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu já não gostei. Mas besteira minha, né? Porque se o prefeito estava lá para receber uma oração, Deus abençoe, né? Mas enfim. Aí tá lá o show gospel com tudo que você tem direito, né? Aquelas luzes coloridas e tal, a banda lá tocando e tal. Aí o menino começa a implicar, vamos embora. Eu fiquei na goteira, gente, né? Tinha uma cobertura assim, não consegui ficar, né? Dentro, a goteira aqui, e eu lá. O que eu estou fazendo aqui? E eu não conhecia aquelas músicas e tal, e aquela barulheira e tal, até que eu começo a ouvir uma voz. Com esses ouvidos? Não, uma voz aqui no coração. Mas como? Aqui? Eu não estou gostando daqui. Como a gente diz às vezes, se o culto lá não é bom, aquela igreja o culto não é bom, não sei o quê. Então eu estava mais ou menos assim, não, isso aqui não está legal. E eu ouvi alguém falando no meu coração. E eu disse, eu conheço essa voz. E aí aconteceu aquela coisa assim que a gente vê em filme, tudo mais para e você parece que é tomado uma visão. Não foi visão, tá, gente? Não foi visão. Não teve nada assim de luz, não foi visão. Mas nada mais me importava. Eu estava ouvindo uma voz no coração. Deus ministrando no meu coração. Que eu era filho dele. Que eu tinha a capacidade de ouvir a sua voz, que eu sabia reconhecer, e que ali era o meu povo. Não adianta alegar nada, que você não concorda com tais coisas, que você não pensa igual, que você nem gosta dessa música, que isso, mas não adianta alegar nada. Esse aqui é o seu povo.
Esse aqui é o seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Gente, para mim foi um banquete. Para mim foi um banquete. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação de saciedade. Não preciso comer. Tá tranquilo aqui. Mas já fez. Quando Deus fala com a gente, é essa a sensação que a gente tem. Não precisa de nada, não precisa de espetáculo, não precisa de nada, né? Então Deus me mostrou isso, independentemente de culto, de artifícios, de onde você estiver, gostando ou não. O importante é você estar com os ouvidos atentos para ouvir Deus falando. O pregador que você não gosta, não é isso? A igreja que você não gosta, não importa. Deus é maior do que tudo isso. E Ele fala com a gente, fala diretamente com a gente. E mostra para a gente. Um dia eu posso ficar. E eu já tinha cuidado disso, aí eu passei a cuidar mais. Eu disse, a minha contribuição a essa coisa toda é não falar mal dos pastores, é não falar mal dos líderes. Eu peço que Deus julgue. Tem muita coisa feia acontecendo, tem muita coisa horrível. Eu peço que Deus julgue, porque Deus é santo. Mas eu não vou me juntar à mídia. Eu não vou me juntar com esses escarnecedores para falar mal da igreja. Não porque a igreja seja santa. A igreja é santificada pelo Senhor, certo? A igreja é um lugar de pecadores, e que Deus abençoe, que Deus se revela. Ela não é santa. Mas eu não vou me juntar com esses escarnecedores para jogar pedra na igreja. Eu vou fazer a minha parte. Porque Deus vai cobrar, Deus vai julgar. Eu creio no Deus que vai julgar. E para julgar o mundo, Ele vai começar julgando a igreja. Eu estou satisfeito com a minha identidade evangélica, de filho de Deus, reconhecendo tudo isso, que eu não posso negar. Né? Não posso negar. Não posso dar uma de Poliana. Está tudo bem, está tudo perfeito. Não está, não está. Mas eu creio no Deus que move e que faz as coisas independentemente de mim, de você, dos líderes da igreja. Deus faz. Ele tem feito. E Ele está vasculhando quem quer. Com quem que eu posso contar? José tinha consciência de sua identidade. José estava satisfeito com ela. E José esperava em Deus. José se manteve íntegro porque ele esperava em Deus. E Deus é Deus. Não é verdade? Algumas correntes evangélicas têm uma ideia de Deus que você ordeina a Deus, não é isso? Você põe Deus contra a parede, não sei mais o que, tal. Deus é soberano. Soberano, gente, é aquela pessoa que não tem que prestar satisfação. Nós não temos soberano na terra. Tem uns que se arvoram, não é verdade? Mas são os coitados. Não sabem o dia que vão morrer. Aí faz horrores. Manda matar a gente, tal, né? Não existe soberanos na terra. É só arremedo, né? Só Deus é soberano. Não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja, não precisa prestar contas a ninguém. Não obstante, Ele quis ser como um de nós, Ele nos chama de amigos, Ele nos participa coisas. Não é verdade? A Bíblia está cheia disso. Mas Deus é soberano. Ele tem o seu tempo.
Ele faz as coisas no seu tempo. Aí José está lá na prisão. E uma situação se coloca para ele. 2 presos têm sonhos perturbadores. E José tem discernimento. Seguinte, eu vou revelar o sonho para você, mas você me faz um favor. Foi isso que aconteceu? Ele revela o sonho e faz um pedido. Ele revela o sonho, ele abençoa aqueles homens e faz um pedido. Olha, quando você estiver diante de Faraó, conta a minha história. Mas no fundo, José contava, era com Deus. E quis Deus que ele ficasse mais 2 anos na prisão. Então, adolescente escravizado, começa a prosperar como administrador da casa do comandante da guarda de Faraó, é injustiçado. Ela conta uma história, e é tão interessante, gente, que Potifar sabia que José era inocente. Como que ele sabia? Porque o que José teria feito era digno de morte. Ele não tem coragem de mandar matar José, manda para a prisão. Porque vejam vocês, ela alega que ele teria forçado. Aí a gente pensa, será que ele já tinha flagrado alguma coisa? Será que notícias sobre a infidelidade da mulher de Faraó, de Potifar, corria do Egito? Não sei. Só que várias coisas na vida de José demonstravam que ele era um cara íntegro, ele não ia fazer essa besteira. Então Potifar não acredita, mas manda ele para a prisão. Por quê? Porque ele podia ficar feio diante da sociedade. A mulher alega isso e ele não faz nada, tinha que fazer alguma coisa. Mandou José para a prisão. Vejam vocês, quando Pilatos condena Jesus, ele tinha convicção de que Jesus era culpado? Ao contrário, que Jesus era inocente. Potifar sabia que José era inocente, mandou para a prisão. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mandou para a morte. É assim que o mundo age. E é isso que os filhos de Deus estão arriscados a passar no mundo. Ser acusado de coisas que não fizeram. Ser tido como culpado. Jesus passou por isso, José também. Por que eu e você temos que ser culpados de situações como essa? Há alguma razão para isso? Agora, gente, tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. Uma hora Deus vai trazer a verdade. Porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. A gente não sabe do fim, nem de Potifar, nem da sua mulher. Não interessa, né? Interessa a honra, a dignidade que José teve. José esperava em Deus. Eu vejo diante de mim jovens que presumem talentosos, vibrantes, vivendo a vida, sendo desafiados, alguns muito inteligentes, com muitas capacidades, mas é hora de confiar e esperar em Deus, como José fez. É só assim que a gente vai se manter íntegro. Às vezes a gente recebe aquele bom ensinamento do pai, da mãe, e um dia a gente descobre que nosso pai ou mãe fez uma coisa muito errada, muito feia, ou
ou que em alguns aspectos era hipócrita. Aí a gente desaba. Só que nós temos um Pai dos céus que não erra, que não falha. Nosso compromisso é com Ele. Se a gente não tiver esse lastro, esse estofo, essa base, essa fundamentação, esse alicerce, olha, manter-se íntegro é fria. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Em quem que a gente espera. Não dá para confiar na política. Não dá para confiar na nossa profissão. Não dá para confiar na economia brasileira. Não dá para confiar no mundo. A nossa beleza e juventude vão passar. A nossa força vai passar. E a gente só tem que confiar em Deus. Um dia eu olhei para mim mesmo e vi que eu precisava de Deus. Não era pouquinho, era desesperadamente. Às vezes na igreja a gente tem umas coisas assim, né, que as pessoas dão um testemunho assim de uma vida escabrosa, né, de mergulhado nas drogas, tal, fazendo uma série de coisas que não deve e tal. E outras pessoas não têm essa vivência. Essas pessoas que não têm essa vivência, assim, são pessoas mais certinhas e tal. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu vivo o inferno no meu coração. Mesmo sendo uma pessoa que não tivesse mergulhado em certos caminhos, eu vi o inferno no meu coração. E não dava para sair do inferno assim, com a força do pensamento. Eu precisei de Deus desesperadamente. Ou é Deus ou é nada. Ou é Jesus na causa, nada vai me valer. Você tem consciência da sua identidade? Porque essa coisa assim de cultura, né? O brasileiro é cristão, não é isso? 95% dos brasileiros são cristãos, 2/3 são católicos, a outra parte é evangélica e tal. Está tudo muito bem aqui, né? É muito fácil, né? Muito tranquilo. Mas é muito mais do que isso. Aliás, não é isso. Não é isso. É a tua relação com Deus. O que Deus está te demandando no coração. Esquece essa coisinha de regras, disso e daquilo, de aparências. É o que Deus está pedindo de você. É saber que Jesus morreu por você, pela sua vida. É Deus que te pede para ser íntegro. Porque integridade não vai dar ibope. Não vai estar nas novelas. O grande lance, pode ver as entrevistas dos artistas, começo de carreira, o grande lance é fazer um papel do mal. Sabe? Do traidor, daquele pessoa que vai contra o público, não sei mais o que e tal. E daí, o grande lance dos enredos é a traição, é a sedução. Para que eu vou me manter íntegro? Às vezes eu olhava os líderes, os homens e as mulheres de fé na Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, Senhor, mas olha como eu sou, tal. Bobagem, gente. Bobagem. Primeiro que ele não era essas coisas que a gente pensa. Vocês conhecem a história de Davi, né?
José é até um cara assim muito à parte, que a gente não sabe de nenhum vacilo dele. Mas vocês conhecem os outros heróis da Bíblia, né? Então, não passa por aí, por a gente imaginar, não, mas José era demais, ele era um grande administrador, ele era um cara muito inteligente, eu não sou isso. Não vem ao caso, você é o que é, Deus te ama assim, Deus está te chamando com as capacidades que você tem, com a tua história de vida. Deus olha para cada um de nós e gosta, e aprecia, e admira, e quer a gente assim. Então não tem essa de ficar se mirando numa pessoa, eu quero ser como fulano. Não, não. Se a Cristina se mira na Cláudia, vai tentar ser como a Cláudia, vai ficar faltando uma Cristina no mundo. Não é isso que Deus quer. Deus quer a gente, no nosso contexto, buscando a sua presença, buscando agradar a Ele. Então, meus queridos, que Deus possa nos abençoar essa noite, trazer isso aos nossos corações, que Deus nos sustente, né? Integridade sustentável não é um conceito que a gente possa, né, praticar assim, aqui, regrinhas, não é nada disso. É a gente pedir que Deus nos sustente a cada dia, que Deus nos mantenha em pé. Eu passei por uma experiência no passado. Eu tive uma gripe que de repente eu vi que minha energia foi embora. Eu estava tomando banho e ou eu caía no chão ou eu desmaiava, né? Que aí machucava. E foi assim, eu fui para o chão, aí, né, veio mais sangue no cérebro e tal. Aí eu fiquei 5 minutos, consegui ir para a cama. Aí eu disse, caramba, quanta energia que a gente tem só para ficar em pé. E a gente acha que porque tem uma certa saúde, tem uma certa força, está tudo bem. Aqui e ali, tudo isso vai embora. Agora, aquilo que a gente tem no coração, essa convicção de que nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, seja qual for o buraco que a gente for se meter, Deus está com a gente. Onde Deus está com a gente, ali é céu. Ali é bênção. A bênção de Deus não é porque vocês estão em Brasília, que é uma cidade cheia de oportunidade. A oportunidade que dá é Deus. Não é Brasília, não é o governo. É Deus que nos dá a oportunidade. Então, a nossa esperança está em Deus. Vamos lá. Nós vamos confiar nele, nós vamos esperar nele, como José fez. É esse o desafio. Que Deus nos abençoe. E tá aí a imagem. Nosso concurso de arte teve quantas? 7 artes, mais ou menos, né? E o Rodrigo não está aqui, mas foi ele que venceu. Essa é a arte. Ele... Palma, gente, palma! Rodrigo, você que vai assistir a gente pelo YouTube, você recebe seus palmas. E, enfim, foi ele que ganhou, e o prêmio é a inscrição para o acampamento da Filmotag e da UPA Juntas, que será nos dias... No feriadão de 7 de setembro, na quinta-feira, dia 6 à noite, nós saímos daqui da nossa igreja, até o dia 9, nós retornamos à tarde. E o tema do acampamento, seleciona aí, Thiago, tá na área de trabalho, deve ter uma imagem de acampamento, é o cartaz do acampamento. O tema é Contra o Tempo, o preletor é Fábio Bezerra, e juntamente com o Reiner e com o Elson, que são pastores aqui do nosso presbitério, tá? E eles estarão pregando para nós lá. O tema Contra o Tempo sugere essa ideia de correria que a gente tem hoje nesse mundo capitalista, que a gente tem que fazer um monte de coisa, e onde é que está tudo isso tudo?
né? Então, retire um tempo para Deus, invista também R$100 da inscrição em você mesmo. Vai ter gente daqui indo, tá? As inscrições não chegaram, mas tem gente que já confirmou para mim que vai. Então, não só da nossa igreja, todas as igrejas presbiterianas da região de Tabatinga, Ceilândia e outras estarão conosco aí. Então, a oportunidade também de você conhecer gente nova. Mas não se preocupe, você não estará sozinho. E o Glauber gostaria de falar pra gente um minutinho. Pode vir aqui. Bom, galera, eu pedi pra falar porque tá aqui, né? Quem? Por favor. Tá todo mundo pra cá agora, né? Queria que o Adelson pudesse fazer essa oração final. Vem aqui para agradecer a Deus pelo culto, pela palavra, pelo louvor e pedir pelo nosso domingo, nossa semana. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua palavra pregada, que cai no nosso coração e nos instiga a fazer uma reflexão da nossa caminhada com o Senhor. Nós bendizemos o teu nome e agradecemos pelo teu servo que veio aqui abrir o seu coração acerca do que o Senhor tem humilhado por ele. Planta em nós a semente, Senhor, do teu amor e desperta em nós o interesse pela tua causa. Não porque o Senhor precisa de nós, mas para nos abençoar, porque é um privilégio caminhar na tua obra. Nos abençoe nesta noite, que cada jovem, cada homem, cada mulher aqui presente saia daqui inspirado pelo teu Espírito Santo a buscar com o Senhor uma espiritualidade integral, uma espiritualidade que ache sustentáculo no Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e a cada dia nós aprendemos um pouco mais e te conhecemos um pouco melhor. Usa isso, Senhor, para nos transformar em instrumentos para espalhar o teu Evangelho, para que todos possam conhecer as maravilhas de viver na tua vontade. Leva-nos para os nossos lares guardados pela tua mão poderosa e nos abençoe nesse restante de semana, que o teu Espírito Santo faça o nosso coração vibrar de vontade de te buscar cada dia mais. Abençoe a diretoria da UMP, cada membro em especial, que nós possamos sonhar os teus sonhos, no nome de Jesus. Amém.